Essa semana eu resolvi recapitular um pouco a minha trajetória de bolsa. Eu comecei a investir em 2006 com blue chips, em 2007 descobri algumas empresas especulativas. O Canto da Sereia foi emitido dentro do site da Bradesco Corretora, que começou a me mostrar empresas com alto potencial de valorização, que estavam valorizando as maiores altas na bolsa no dia e na semana. E aquilo me encantou e eu fui seduzido pela ganância e passei a deixar de ser investidor e me tornei jogador, especulador. Deixei de investir em empresas para tornar a bolsa um cassino. Qual a chance disso dar certo? Muito pequena, praticamente zero. Funcionou durante um tempo, ganhei dinheiro, cheguei a ganhar num dia fazendo operações R$ 84.000. Só que veio a crise financeira internacional, a crise de 2008 nos Estados Unidos, e me apanhou com empresas especulativas e me apanhou atuando de forma alavancada, ou seja, gastando dinheiro que eu não tinha. Eu estava usando um limite que o Bradesco me concedia de R$ 150.000. Perdi R$ 370.000 mais ou menos aquela época, 2008. Perdi tudo que tinha e ainda fiquei devendo ao banco R$ 250.000 que foram pagos em 5 anos. Essa é a minha história. Essa é a história que eu quebrei na bolsa, né? Quebrei na bolsa desta forma. Ganância. Ganância me levou a fazer escolhas erradas. Falta de conhecimento me levou a fazer escolhas erradas. Muito bem, quando uma tragédia dessa acontece na vida das pessoas, isso vai lhe tocar de uma forma particular, singular. Cada um vai reagir de um jeito. Muita gente perde a vida, muita gente tira a vida quando vive uma realidade dessa natureza. Eu tenho que confessar a vocês, eu já pensei naquela época de tirar a minha vida. Não tirei, obviamente, aqui estou, né? Mas a ideia do suicídio me acompanhou durante um tempo, né? Mas aquilo que foi uma tragédia, eu utilizei para rearrumar a minha vida, para ressignificar a minha vida. Então eu reconstruí a minha vida a partir daquela grande tragédia, daquele grande colapso. 2008, o mundo veio abaixo, foi a maior crise financeira internacional desde a quebra de Nova York de 1929. E também foi a minha maior crise pessoal. Também quebrei. Né? E dali tirei muitas lições. A questão mais forte que eu tive foi, bom, eu já sei o que eu fiz errado. Na hora não, né? Depois de algumas semanas ruminando, porque aí você perde a tranquilidade, entendeu? Você não consegue trabalhar, não consegue dormir, você fica deprimido, você entra no inferno astral, né? No inferno astral. Existe inclusive uma trilogia que eu conto com mais detalhes toda essa história, né? Existe uma trilogia de vídeos que eu conto com muito mais riqueza de detalhes toda essa história. Então, se você vive uma realidade dessa, o seu mundo desmorona, seu mundo vem abaixo, né? E aí eu disse, bom, legal, eu já sei o que eu errei, eu não vou tirar a vida, eu vou continuar a viver, já sei o que errei, eu preciso voltar à bolsa. Isso foi um pensamento imediato que eu tive, né? Quer dizer, em poucos meses eu cheguei a essa conclusão. Eu preciso voltar à bolsa. Mas eu não tinha dinheiro, eu estava devendo dinheiro. Faz o quê? Bom, aí eu tomei uma série de decisões. A primeira foi essa, de que eu não ia pagar a dívida de vez. Eu não tinha como pagar a dívida de vez, eu dividia o pagamento da dívida com o banco em 5 anos, em parcelas. Eu não tinha como pagar essas parcelas e me manter. E ter algum dinheiro para investir. Então, eu, como consultor, tinha um grande prestador de serviços, uma grande empresa que contratava os meus serviços à época. Eu bati na porta da empresa, procurei o presidente da empresa e contei tudo o que tinha acontecido. Ele disse, olha, eu estou disposto a deixar outros clientes, focar aqui a minha atenção, priorizar aqui a minha atenção e fazer com que o meu trabalho gere muitos resultados. Mas eu preciso ser melhor valorizado. Eu preciso ter uma melhor remuneração pelo serviço prestado e quero participar dos lucros e resultados. Ou seja, eu quero ter um percentual sobre os ganhos que eu gerar para a empresa. E assim foi. E assim eu consegui aumentar o meu ganho enquanto consultor, mês a mês,
consegui aumentar o meu ganho enquanto consultor mês a mês e consegui ter uma participação nos lucros e resultados. Mas, além disso, eu vendi o único imóvel que eu tinha, que tinha sido herança de meu pai, um apartamento que eu morava. Vendi, fui morar de aluguel e peguei o dinheiro da venda do apartamento e apliquei na Bolsa de Valores. Uma amiga tinha me dito, pelo amor de Deus, não venda seu apartamento, me prometa. Eu disse, prometo. Vendi e passei a investir na Bolsa. Desta forma, e desta vez, da maneira correta, tentando olhar boas empresas que estivessem me dando oportunidades. E aí eu tenho alguns casos maravilhosos que eu posso aqui evidenciar. Eu comprei Petrobras a R$ 4,52. Eu comprei Petrobras a R$ 4,52. Alguns meses depois, eu vendi Petrobras a R$ 22. O que isso nos mostra? É preciso saber o que fazer e quando fazer. Eu não gosto de estatais, mas não podia deixar de enxergar essa oportunidade que a Petrobras estava me dando no final do governo Dilma. Então eu comprei Petrobras a R$ 4,52 e vendi a R$ 22, quando o Pedro Parente já era presidente. Alguns meses apenas depois. Não tinha chegado, se não me falha a memória, eu acho que não chegou a 12 meses o período. Então, saber o que fazer e saber quando fazer. É importante a gente entender isso. Há um tempo para fazer uma determinada operação. Sobretudo se você está investindo em estatal, que não é uma empresa para você carregar para o longo prazo. Comprei a Eletrobras, aí já seguindo o Luiz Barzi. Tinha lido uma entrevista dele no Estadão, no estado de São Paulo, onde ele estava fundamentando por que ele estava comprando a rodo Eletrobras. Eu comprei também. A partir do momento que eu li a ideia dele, eu disse, ele está correto. Comprei a Eletrobras a R$ 13. E vendi, alguns meses depois, a R$ 26. De novo, saber o que fazer e quando fazer. Isso é importante, isso é muito importante, né? Mas, veja, duas estatais, operações de curto prazo, Petrobras, Eletrobras. Numa dobrei o meu capital, a outra muito mais do que dobrei. Né? Mas aí tem coisas que são muito mais interessantes se você tem uma perspectiva de longo prazo. Comprei PetroRio, empresa privada. E com uma boa gestão, analisei, estudei a empresa, entrei na baixa dela de 2020, né? Logo depois da queda da pandemia, né? Que março foi o ano que jogou tudo para baixo, com circuitos breakers e tudo mais. E aí eu comprei ela em maio e junho, fiz posição nela no mês de maio e no mês de junho. Dá uma entrada no gráfico você aí, vai, abre aí, Prio 3, pega o gráfico de 2020 para cá, vai lá, maio, veja lá, em algum dia de maio, quanto estava cotada a PetroRio. Vai lá depois, em junho, vê quanto estava cotada a PetroRio. E depois veja a subida de PetroRio de lá para cá. Porque eu estou há 2 anos posicionado em PetroRio. Longo prazo. Perceberam? Curto prazo, longo prazo. Dá para fazer as duas operações? Dá. É preciso saber o que fazer, quando fazer. É preciso saber o que não fazer. Veja, o que fazer, quando fazer e o que não fazer. Operações de curto prazo, como fazer. Operações de longo prazo, essas são as melhores. Se você olhar o gráfico da PetroRio de 2 anos, você vai ver quando eu entrei em maio e junho, quanto estava este ativo, e vai ver quanto está hoje.
está na sua máxima histórica. E ela fez desdobramento, viu? Ela desdobrou. Ela desdobrou. Importante entender isso, né? Se não me falha a memória, foi 1:4 ou 1:5. Uma ação virou 4 ou uma ação virou 5. Agora eu fiquei em dúvida. Mas uma boa operação, que carrego há 2 anos e que não pretendo sair dela ainda. Não pretendo sair dela ainda. Então veja, conhecimento na Bolsa de Valores é muito importante. Você precisa ter conhecimento. Obviamente você precisa ter experiência também, porque às vezes não é só o conhecimento que vai ajudar. A experiência, o fato de ter quebrado na Bolsa, venho falando sobre isso nessa semana, né? O fato de ter quebrado na Bolsa me ajudou a aprender o que fazer e o que não fazer. Me ajudou a chegar até aqui. Isso tudo eu estou aqui compartilhando. 1.700 vídeos disponibilizados para quem quiser maratonar, assistir. Ou que quiser também outro tipo de ajuda nossa. Nós temos outras formas de contribuir com as pessoas que nos procuram. Nós temos um programa de mentoria. A mentoria ajuda, acelera o entendimento sobre bolsa. Temos individual e em grupo. E temos a nossa seleção de empresas, que é um guia, é um GPS. Seleção de empresas, 7, 8 empresas, Brasil e Estados Unidos, que a gente vê potencial de longo prazo. A gente olha o cenário, aponta os melhores momentos de entrada. Se houver necessidade de fazer uma saída, a gente aponta também. E ao mesmo tempo, a gente fundamenta o porquê essas empresas são boas para investir no longo prazo. E a gente fundamenta também, vamos dizer assim, uma análise de cenário macroeconômico, China, Estados Unidos, Europa, Brasil, para que vocês entendam o contexto, o que está acontecendo no mundo. Esse entendimento de cenário, de probabilidade, o que é mais provável acontecer, ajuda muito para que a gente tome as decisões corretas. Então, essa leitura de cenário é muito positiva, ela é muito favorável para quem está investindo. Conheça a nossa seleção de empresas. Tem aqui o link na descrição do vídeo para que você acesse e faça assinatura, R$ 180 apenas. Apenas R$ 180 para quem quiser fazer a assinatura da seleção de empresas. Vale muito a pena, pode acreditar, vale muito a pena. É uma forma de você remunerar um pouco o conhecimento aqui disponibilizado para você. É uma forma de você remunerar um pouco o conhecimento disponibilizado aqui para você, claro. Né? Existem conteúdos que a gente dá aqui gratuitamente, mas existe aquele conteúdo mais seleto que a gente vai oferecer para quem está remunerando. Óbvio, temos que fazer isso, não temos que ter vergonha de fazer isso. Né? Conhecimento é poder, conhecimento é um diferencial competitivo. Conhecimento é uma vantagem competitiva, conhecimento tem valor, estamos na era do conhecimento e cada um sabe o valor que tem. Então, eu não posso ficar aqui constrangido em falar sobre isso de forma alguma. Eu não acho que você não deve, é problema seu. Cada um acha o que quer, né? Mas aqui a gente entende que a gente tem algo que pode ter valor e a gente oferta, compra quem quer, e o valor a gente entende que está sempre muito positivo do ponto de vista do potencial oferecido. O valor está muito positivo em relação ao potencial que está sendo oferecido. O que está sendo oferecido é a possibilidade de um retorno muito maior do que o que você está investindo. Muito maior, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Olha, eu queria também aproveitar este vídeo e dizer o seguinte. A Braskem, recentemente, teve uma alta em 2 pregões de 35%. Por que isso aconteceu? Notícias. Notícias de quê, Cláudio? Notícias de que a empresa pode estar tendo um bastidor envolvendo aí a venda das suas ações. Né? Então, por conta disso, houve essa valorização. Existe aí uma valorização em função desta temática. Petrobras e Odebrecht, as duas empresas que são donas da Braskem, estão negociando, pelo que se diz, com uma gestora americana de investimentos chamada Apollo, que melhorou a sua oferta para aquisição das ações da companhia. A informação é que foi feita uma oferta de R$ 47,00 por ação. R$ 47,00 por ação. Um montante 40% superior ao fechamento recente das ações na Bolsa. Então,
O que se diz até aqui é que, obviamente, antes de ser feito o fechamento do negócio, vai haver uma fase de estudo, né? De uma due diligence, como se fala, que é o processo de investigação e análise, né? Isso é pro forma, isso é o natural, é o formal que acontece sempre quando você vai fazer a aquisição dessa monta, né? Estamos falando aí de uma negociação de bilhões, óbvio que você só vai fechar a negociação depois que analisa, né, os números, que verifica as coisas. Então, essa negociação está aí acontecendo, estaria acontecendo, e por conta desses rumores, dessas informações que já foram circuladas, vamos dizer assim, houve essa valorização. E quem nos acompanha no nosso programa de mentoria, tínhamos falado há cerca de 100 dias, mais ou menos, sobre isso. Tínhamos falado de duas empresas que estavam em bons pontos de entrada, né? Falamos de Embraer, falamos de Braskem, que elas estavam muito depreciadas e que não havia sentido em estarem por aqueles preços e que eram ótimas oportunidades. No programa de mentoria a gente conversa sobre isso, a gente vê uma leitura de cenário e vê também oportunidades que estão na mesa, Então, foi isso que a gente abordou, né? Temos aqui pessoas inscritas no canal que são do programa de mentoria. Se alguém puder se manifestar, se recorda de que nós falamos sobre Braskem como uma boa oportunidade, como Embraer também, comenta aqui, por favor. Algum dos participantes aí do programa de mentoria podem deixar o seu depoimento. Porque é isso, a mentoria é essa possibilidade da gente ir mais longe, e a gente consegue ir mais longe quando vai acompanhado, eu não tenho a menor dúvida disso. É isso que eu entendo e é isso que eu tenho compartilhado aqui com as pessoas também, né? Olha, eu queria também aproveitar para atualizar uma notícia, que foi uma notícia que eu já falei aqui nos vídeos da semana passada, que os hackers tinham invadido, né, a empresa Record, e eles pegaram materiais aí sigilosos e já colocaram na rede, viu? Esses materiais já estão na rede. Ou seja, aumentou o pesadelo aí vivido pela Record, né? Uma parte aí dos seus dados foram sequestrados por hackers, e alguns documentos sigilosos já estão sendo vazados na Deep Web, né? Então, esses documentos já estão sendo vazados. O alerta foi do especialista e investigador de cybercrimes, que vem investigando aí esse mundo subterrâneo da internet desde 2005, que é a Dark Web. Ele é especialista nesses trabalhos e esse especialista montou uma planilha digitalizada mostrando alguns dos documentos que já estão disponíveis nesse submundo da internet, né? Então, já existe a comprovação de que os crimes cibernéticos atingiu muito mais do que apenas vídeos de reportagens e quadros, como a área de TI da empresa inicialmente acreditava. Para piorar, os hackers podem estar de posse de todos os endereços de e-mails, conteúdos trocados pelos funcionários ao longo dos últimos anos. Não há nenhum relato semelhante de ataque sofrido por uma TV com tal alcance como este que aconteceu com a Record, olhando o mundo inteiro. Não existe um registro de um ataque que tenha tido tamanha abrangência de acesso a dados como este no mundo, como este que aconteceu com a Record. Eles tinham dado um prazo para que a Record pagasse um resgate, esse prazo expirou, eles tinham pedido 35 milhões de reais em bitcoins e chegaram a oferecer 10 milhões de desconto caso o pagamento fosse feito até uma data estabelecida. Esse prazo já foi vencido e aí agora alguns arquivos já estão sendo disponibilizados no submundo da internet. Então veja,
essa questão da cibersegurança, dos cybercrimes, né? Tudo isso é a bola da vez da preocupação mundial, né? O Brasil já é o 5º país que mais sofre ataques. E a gente está sempre falando sobre isso porque o Rodrigo Abreu posicionou a Oi Soluções nessa área de tecnologia e um dos carros-chefes da área da Oi Soluções é exatamente trabalhar com protocolos de segurança, produtos, serviços, treinamentos e consultoria para fazer exatamente esse enfrentamento ao cybercrime, né? É algo que precisa ser visto como prioridade pelas empresas, sob pena de passar pelo que a Record está passando, e é algo que não tem fim, é algo que tem que estar sempre sofisticando, porque os criminosos estão se sofisticando. Então, quem investe em cibersegurança tem que estar sofisticando seus protocolos de segurança a todo instante. É um trabalho que nunca vai ter fim. É um trabalho que vai ter que se renovar dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, porque assim estão fazendo os criminosos. Então, as empresas precisam despertar para isso. Foi uma grande sacada do Rodrigo Abreu reposicionar a Oi em fibra ótica, porque toda a internet do Brasil será de fibra ótica, e em tecnologia, porque o futuro passa pela tecnologia, o presente já passa pela tecnologia. E não só por sofisticações, por perfumarias, né? Mas por necessidades reais e efetivas, como essa da cibersegurança. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.